Sejam muito bem-vindos ao canal Estranha Verdade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Wallace de Oliveira. Nesse vídeo, vou estar resumindo a segunda viagem missionária de Paulo. Se você ainda não assistiu a primeira, então eu peço que entre no canal, assiste a primeira parte desse vídeo, depois volta para cá de novo, tá bom, gente? E se você não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Compartilha, tá, gente? Não se esqueça, compartilha esse vídeo para outras pessoas, para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, tá bom? E não esqueça de deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês estão prontos, vamos lá! Os gentios de Antioquia da Síria receberam a carta expedida pelo Concílio de Jerusalém com satisfação, uma vez que teriam de observar apenas algumas recomendações da lei, abstendo-se da circuncisão, se assim o desejasse. Essas questões haviam causado atrito entre os apóstolos e alguns fariseus convertidos. Após o intenso debate, os anciãos da Judéia enviaram Silas e Judas, representantes da igreja de Jerusalém, até Antioquia, na companhia de Paulo e Barnabé. Quando chegou o momento de os profetas tornarem a Jerusalém, apenas Judas o fez, pois Silas decidira permanecer na Síria. Ali com Paulo, ele e Barnabé e outros cristãos ensinavam e pregavam a palavra de Deus. Mesmo com o crescimento da obra do Senhor em Antioquia, o Espírito de Deus falava ao coração de Paulo, que retornasse às cidades onde anunciava o Evangelho e implantara igrejas. Era importante que se acompanhasse de perto o início da caminhada cristã de homens e mulheres que ele e Barnabé haviam ganhado para o reino de Deus. Barnabé propôs a Paulo que João Marcos os acompanhasse novamente, mas a ideia foi refutada por seu companheiro de viagem. Paulo lembrou Barnabé de que o jovem os abandonara em Pergue, na Panfilha. Levar Marcos causou uma discussão muito forte entre os apóstolos. Ambos tinham razão em seus pontos de vista, mas, infelizmente, houve um desacordo entre eles. Barnabé e o sobrinho navegaram para Chipre, e Paulo escolheu Silas para acompanhá-lo na jornada que Deus os enviara. Tomando a estrada principal em direção a Antioquia da Psídia, Paulo e Silas passaram pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas locais. Em Listra, onde Paulo fora apedrejado na viagem anterior, ele conheceu Timóteo, natural dessa cidade. Esse jovem dava bom testemunho, e todos os irmãos confirmavam isso. Ao passarem pelas regiões da Cilícia e dirigirem-se ao norte pela província da Galácia, os discípulos foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Assim, deslocaram-se em direção a Bizâncio, que séculos depois se tornou a capital do Império Bizantino, rebatizada como Constantinopla, região conhecida como Bitínia. Quando chegaram à fronteira dessa província, o Senhor também proibiu que anunciasse o Evangelho ali. Esperando um sinal da parte de Deus para prosseguirem, os viajantes contornaram o lugar e rumaram para o norte em direção a Bitínia, junto ao Mar Negro, mas foram impedidos de anunciar as boas novas ali também. Decidiram ir para o oeste, dirigindo-se a Troade, antiga Troia. Irmãos, quero fazer uma pequena observação aqui. O impedimento do Espírito Santo de pregarem o Evangelho nestas cidades é porque, para esses lugares da qual eles foram enviados, necessitaria de muito mais urgência da presença dos apóstolos. Isso não quer dizer que esses lugares da qual eles deixaram de pregar não seriam alcançados pelas boas novas. Continuando, foi em Troade que Lucas ingressou no time de Paulo. Lucas era grego, provavelmente natural da Antioquia da Síria. Ele acompanhou o apóstolo a partir da segunda viagem. Saindo de Troade, navegaram para Samotrácia, uma ilha grega montanhosa localizada ao norte do mar Egeu, e no dia seguinte, Neápolis, atual Kavala, cidade que servia de porto marítimo para Filipos. Então, por terra, percorreram em torno de 20 quilômetros pela via Egnácia, até Filipos. Ali, aqueles servos de Deus encontraram algumas mulheres distintas, as quais saudaram. Aproveitando a oportunidade, falaram-lhes dos propósitos divinos ao ser humano e da mensagem da salvação. De todas, somente Lídia lhes deram atenção. Lídia
ouviu cada palavra dos apóstolos, e Deus lhe abriu o coração para receber a verdade. Essa mulher prontamente começou a ajudar na obra do Senhor, acolhendo os missionários em sua residência. De acordo com o registro em Atos, ela foi a primeira pessoa na Europa a se converter ao cristianismo. Algum tempo depois, quando iam até o lugar de oração, Paulo e os irmãos viram uma jovem endemoniada. Escravizada, a moça era valiosa para os seus senhores, os quais obtinham grande lucro com as adivinhações dela. Paulo e seus companheiros, sempre que passavam por aquela região, seja para evangelizar ou mesmo orar, deparavam-se com aquela jovem, provavelmente na ágora. Ela então elogiava-os. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso se repetiu por vários dias, mas, certa ocasião, reconhecendo que tais palavras não vinham de Deus, o apóstolo ordenou àquele espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. No mesmo instante, o demônio foi expulso daquela jovem e ela recobrou a lucidez. Os homens que lucravam com as falsas premonições culparam Paulo e Silas pelo prejuízo. Furiosos, arrastaram-nos até o fórum de Filipos. Açoitados com vara, cada um recebeu 40 golpes menos um. Em seguida, foram lançados no cárcere. Com seus vestidos cobertos de sangue, os apóstolos feridos, sentindo dores com mãos e pés atados a um tronco, ficaram confinados no calabouço inferior. De repente, houve um forte tremor e os alicerces cederam a ponto de abrir as cadeias de todos os prisioneiros. Ao ver aquela cena, o carcereiro anteviu o que aconteceria a ele. Seria torturado e morreria de um modo lento e bem cruel. Desesperado, falava consigo mesmo: tenho de me matar, tenho de me matar. Paulo, ouvindo isso, clamou em grande voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ao ver Paulo e Silas, o carcereiro se prostrou diante deles: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, responderam os apóstolos que pregaram a palavra de Deus a ele. Feliz por entender que o Senhor tinha um plano para ele, o carcereiro teve uma atitude inusitada. Convidou Paulo e Silas para sua casa a altas horas da noite e trouxe toda a família diante dos apóstolos, que sem perder tempo falaram-lhes do plano divino. O carcereiro e os seus receberam Jesus como Salvador e foram batizados imediatamente. Como eram prisioneiros, o carcereiro os conduziu de volta ao cárcere, onde, na manhã seguinte, os magistrados enviaram soldados com uma ordem de soltura para os apóstolos. Antes de partirem, Paulo e Silas foram até a casa de Lídia, onde acalmaram a igreja que se reuniam ali. Em seguida, dirigiram-se a Tessalônica, exceto Lucas, que permaneceu em Filipos, tomando conta da obra estabelecida ali. Após passarem brevemente pelas cidades macedônias de Anfípolis e Apolônia, os apóstolos chegaram a Tessalônica, atual Salônica, na Grécia, após caminhar 173 quilômetros em 5 dias. Como de costume, Paulo visitou a sinagoga e esteve nela durante 3 sábados, falando das Escrituras e do amor de Cristo. Apesar de sua curta passagem por Tessalônica, mais uma vez, Paulo enfrentou problemas. Cheio de inveja, judeus incrédulos reuniram homens perversos para perturbar a ordem local. Esses vândalos aterrorizaram os tessalonicenses e chegaram a invadir a casa de Jason. Jason e o grupo de cristãos prestaram esclarecimento aos principais da cidade e, pagando a fiança, foram dispensados. Prudentemente, assim que eles se encontraram com Paulo e Silas, recomendaram que, por segurança, ao cair da noite, fosse para Bereia. Mais nobres que os tessalonicenses, os bereanos ouviram o apóstolo com grande interesse. Assim, não só receberam o evangelho de bom grado, como também confirmaram nas Escrituras cada palavra proferida por Paulo. Quando os judeus religiosos de Tessalônica souberam da conversão de várias pessoas a Jesus, indignaram-se e, chegando a Bereia, incitaram os habitantes de lá contra a obra missionária.
Paulo teve que sair de lá às pressas, mas desta vez deixou nas mãos de Silas e Timóteo a função de cuidar das almas conquistadas ali. Paulo levou cerca de 4 dias de navegação para percorrer os 540 quilômetros de distância entre Tessalônica até Atenas. Enquanto esperava que Silas e Timóteo fossem ao seu encontro, o apóstolo localizou algumas sinagogas, onde recomeçou o trabalho evangelístico. Quando os estudiosos gregos ouviram o apóstolo falar de Jesus e da ressurreição, pensaram tratar-se de novos deuses e o convidaram para comparecer diante do Areópago, um tribunal formado por anciões que, além de legislar, cuidavam de assuntos como educação e ciências. Como entendia a filosofia grega, o apóstolo mencionou um fato conhecido por todos. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Nessa ocasião, o apóstolo se remetia ao episódio ocorrido 6 séculos antes, descrito pelo poeta Diógenes Laércio, a respeito do filósofo, poeta e sacerdote Epimênides. Este fora convocado pelos atenienses a ajudar a combater uma peste que, segundo relatos, já tinha matado milhares de atenienses. Então, o servo do Senhor, em meio a estudiosos e filósofos, com imensa sabedoria, pregou as boas novas, explicando-lhes que o Deus vivo fizera todas as coisas e advertindo-os de que se arrependessem de seus erros, pois haverá um dia do juízo na qual aquele que ressuscitou dos mortos julgará a terra. Após instruí-los brevemente pelo caminho, Paulo deu por encerrado sua estada em Atenas e seguiu para Corinto. Tomando outra embarcação, o apóstolo navegou em torno de 100 quilômetros para chegar a Corinto, cidade grega que fora parcialmente destruída por Roma em 146 a.C. e reconstruída em 44 a.C. por Júlio César. Paulo percebeu o quanto os habitantes dali precisavam conhecer a verdade. Assim, todos os sábados, ele pregava a palavra nas sinagogas, convencendo judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo enfim chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou unicamente a pregar aos judeus que Jesus é o Cristo. Muitos coríntios ouviram a mensagem de Paulo, creram no Cristo ressurreto e foram batizados, até mesmo Tito Justo, o qual morava na casa adjacente à sinagoga principal, e o líder judeu, Crispo, e toda a sua família receberam o Senhor. O Altíssimo guiou seu servo em Corinto, durante a sua estada de 18 meses. Corinto foi o segundo local onde Paulo dedicou mais tempo em seu ministério. O missionário permaneceu ali por 1 ano e meio, ensinando aos coríntios a palavra de Deus. Foi ali também que escreveu as epístolas aos Tessalonicenses, cidade visitada por ele quando esteve na Macedônia pela primeira vez. A 13 quilômetros de Corinto, Paulo e seus irmãos na fé passaram pelos portos de Cesareia, lugar onde rapou a cabeça em razão de um voto. Depois disso, viajaram muitos dias até desembarcarem na importante cidade portuária de Cesareia, cuja população gentia era numerosa. O apóstolo subiu até Jerusalém para saudar a igreja e enfim seguiu para Antioquia da Síria. A extensa viagem, que durou pouco mais de 4 anos, terminara. E para aqueles que gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like, de compartilhar e deixar nos comentários o que vocês estão achando. Muito obrigado a todos. E como eu sempre digo, leiam a Bíblia.